Eu nunca consegui olhar para aquelas pequenas figuras de madeira escura que vendem em feirinhas sem sentir um arrepio na espinha. Parece algo banal, mas para mim é um lembrete que prefiro evitar. Meu marido, Mateus, acha que é apenas uma mania. Boba, mas ele não tem ideia do que esses objetos realmente significam. Meu nome é Aline, sou enfermeira pediátrica, e tudo aconteceu pouco mais de um ano atrás. Na época, nossa filha, Olivia, tinha apenas alguns meses de vida. Nós morávamos em um apartamento pequeno, aconchegante, até que Mateus recebeu uma proposta de trabalho temporário. Ele supervisionaria o fechamento de uma antiga fábrica, num distrito afastado e quase esquecido. O salário era bom, suficiente para sonharmos com a casa própria. Eu hesitei, claro. Mudar para longe de tudo com uma bebê tão pequena não parecia sensato. Mas Mateus insistiu. Seria só um ano. O lugar para onde fomos era estranho. Casas idênticas, ruas silenciosas, nenhuma conexão de celular decente. A internet mal existia. As pessoas nos olhavam pelas frestas das janelas, respondiam com um aceno rápido, mas havia algo diferente no jeito delas. Não era hostilidade, era como se tivessem pena. Como se já soubessem de algo que nós ainda não sabíamos. Durante a primeira semana, tentei me acostumar. O silêncio, no entanto, era sufocante. Nem mesmo o choro de Olivia parecia preenchê-lo. Tudo começou a mudar quando minha filha acordou com febre. Fiz tudo o que sabia, mas nada adiantava. O desespero aumentou quando descobrimos que a estrada até a cidade vizinha estava bloqueada por causa de uma queda de barreira. Era noite, e não havia ônibus, nem táxis, nem ninguém disposto a ajudar. Foi um vizinho idoso que, quase sussurrando, mencionou o nome dela, Dona Isadora. Disse que ela, às vezes, levava pessoas de carro. O jeito como ele falou o nome, baixo e quase sem mover os lábios, me deixou gelada. Ele apontou para uma casa no fim da rua, afastada das outras. Fomos até lá. A residência tinha muros altos e um portão de ferro pesado. Dentro, um carro antigo, um Celta branco caindo aos pedaços. Bati palmas. Nada. Só depois de insistir, a porta rangeu e uma mulher apareceu. Alta, magra, com longos cabelos negros presos em uma trança frouxa e olhos cinzentos que não combinavam com o rosto. Ela nos observou em silêncio por alguns segundos. Quando viu Olivia, ainda molinha no colo de Mateus, disse apenas: "Entrem no carro." A pressa me impediu de reparar no interior do veículo, só no cheiro forte, uma mistura de cigarro de palha e ervas. Ao fechar a porta, Isadora passou o dedo indicador pela testa da minha filha. Foi um gesto rápido, mas Olivia abriu num choro agudo, doloroso, como se tivesse sido queimada. A viagem foi um tormento. O carro sacudia na estrada de terra, e o choro de Olivia não cessava. Mateus pediu para que Isadora diminuísse a velocidade, mas ela apenas respondeu com a voz firme, quase ríspida: "A criança precisa chegar logo." Não explicou. Não olhou para trás. Foi nesse momento que percebi que a febre da minha filha não era o pior problema. A verdadeira ameaça estava sentada ao volante, guiando rápido demais pela escuridão, como se nos levasse não a um hospital, mas a algum destino que só ela conhecia. A estrada parecia não ter fim. O carro balançava a cada buraco e Olivia chorava cada vez mais alto, como se sua dor fosse aumentando junto com a velocidade. Eu a abraçava contra o peito, tentando acalmá-la, mas era inútil. Aquele choro não era só de febre. Havia algo diferente nele, um desespero que eu nunca tinha ouvido na minha filha. Mateus, impaciente, insistiu: "Dona Isadora, por favor, vá mais devagar." A menina não está bem. Ela não respondeu. Seus olhos cinzentos permaneciam fixos na estrada, e a forma como segurava o volante era quase agressiva, como se estivesse brigando com ele. O silêncio dela era mais assustador do que qualquer palavra. Depois de quase meia hora, percebi que não estávamos seguindo para a saída da cidade. A estrada que levava ao hospital ficava para o outro lado. Eu conhecia bem. Tinha visto o caminho nos primeiros dias ali. "Esse não é o caminho," gritei, a voz trêmula. "O hospital é para lá." Dona Isadora então falou sem nos olhar. Se eu levasse sua filha para o hospital, ela não chegaria viva. Um arrepio subiu pela minha espinha. Mateus explodiu. "O que a senhora está dizendo? Quem a senhora pensa que é para decidir isso?" Ela virou o rosto por um instante, e naquele breve olhar, percebi algo que me gelou por dentro. Os olhos dela não tinham apenas aquele cinza estranho.
Brilhavam como se refletissem uma luz que não vinha de lugar nenhum. Vocês não entendem, murmurou. O que a pequena carrega não é doença, é marca. Eu não conseguia responder. A palavra ficou rodando na minha cabeça. Marca. Pouco depois, o carro parou bruscamente diante de uma casa velha, isolada, cercada por árvores retorcidas. Era um sobrado antigo, com janelas pequenas e grades enferrujadas. O portão se abriu sozinho, rangendo, como se alguém invisível tivesse puxado. Meu instinto gritou para eu fugir dali, mas Isadora já estava abrindo a porta do carro. Com uma força inesperada, pegou Olivia dos meus braços. Eu tentei reagir, mas ela apenas me encarou, e naquele olhar havia algo que me paralisou. Venham, disse, segurando minha filha com firmeza. Ela não passa desta noite. Entramos na casa que cheirava a mofo e fumaça antiga. As paredes eram cobertas por prateleiras cheias de frascos, ervas secas, objetos estranhos de madeira e pedra. No centro da sala havia uma mesa de madeira escura, marcada por arranhões e símbolos entalhados. Isadora deitou Olivia sobre a mesa. Minha filha chorava, mas o choro estava ficando mais fraco, como se suas forças estivessem se esgotando. Eu não suportava ver aquilo. Por favor, só me diga o que está acontecendo, implorei. A mulher começou a acender velas em torno da mesa, falando baixo em uma língua que eu não reconhecia. O fogo tremeluzente fazia sombras dançarem nas paredes, e eu sentia a casa inteira vibrar, como se tivesse vida própria. Mateus tentou intervir. Chega disso. Vamos embora agora, disse, avançando para pegar Olivia. Mas antes que pudesse encostar nela, uma das velas se apagou sozinha, e a porta atrás de nós se fechou com um estrondo. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Isadora ergueu a mão e apontou para Olivia. No exato instante, o choro cessou. O silêncio foi tão repentino que me deixou surda por dentro. Minha filha ficou imóvel, os olhos semicerrados, a respiração rasa. Ela não está doente, disse Isadora, olhando diretamente para mim. Foi escolhida. Escolhida? Para quê? Minha voz saiu em um sussurro, como se eu tivesse medo da resposta. A fábrica. Ela começou, mas parou, como se medisse as palavras. O lugar onde vocês vivem não foi construído para abrigar pessoas. Foi erguido sobre o que não deveria ter sido perturbado. Crianças nascidas ali cedo ou tarde carregam a marca. Algumas resistem, outras não. Mateus estava vermelho de raiva. Isso é loucura. Você está inventando histórias para nos assustar. Devolva minha filha agora! Ele tentou agarrar Olivia, mas no mesmo instante ouviu-se um estalo forte, como se as paredes da casa tivessem gemido. Um vento gelado percorreu o ambiente, apagando metade das velas. Isadora gritou. Se a levar agora, ela morre. Eu tremia da cabeça aos pés. Cada fibra do meu corpo dizia para sair correndo dali. Mas o olhar dela me prendia, e a imagem da minha filha pálida sobre aquela mesa me arrancava qualquer coragem. Isadora começou a entoar cânticos mais altos, as palavras reverberando no ar. Pegou uma das figuras de madeira da prateleira, uma que lembrava um rosto humano distorcido, e pressionou contra a testa de Olivia. A pequena soltou um grito agudo, mas não era apenas de dor. O som parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo, como se outras vozes ecoassem através dela. Eu quase desmaiei. Isadora manteve a figura sobre minha filha até que, de repente, o objeto se partiu em duas metades, caindo no chão. O choro de Olivia cessou de imediato. Ela abriu os olhos, olhos que por um segundo refletiram aquele mesmo cinza frio da mulher. O silêncio voltou, mas agora era diferente. O ar parecia mais leve, e Olivia respirava normalmente, como se nada tivesse acontecido. Isadora a pegou no colo, devolvendo-a para mim. Eu a abracei com força, chorando. Agora ela está livre, disse, apagando as velas uma a uma. Mas nunca voltem àquela casa. Se ficarem, a marca retornará. Mateus e eu saímos correndo dali, sem olhar para trás. Naquela noite dormimos em um hotel da cidade vizinha. No dia seguinte decidimos abandonar tudo e voltar para a nossa antiga vida. O emprego, o sonho da casa própria. Nada importava mais. Até hoje, quando passo por uma feirinha e vejo figuras de madeira escura, sinto o mesmo arrepio. Porque sei que algumas coisas, por mais que se quebrem, nunca desaparecem de verdade. Quando voltamos para a nossa cidade, juramos nunca mais falar do que aconteceu naquela noite. Nem entre nós dois. Era como se dar nome àquilo fosse chamar de volta o que tentávamos enterrar. Mateus pediu demissão do projeto e a empresa não facilitou. Ele perdeu o contrato e voltamos a viver com menos, mas juntos. E na época, isso parecia suficiente. A Olivia
Graças a Deus se recuperou rápido. Voltou a sorrir, a dormir bem. Eu me agarrava a isso como um milagre. Por um tempo consegui acreditar que tudo tinha acabado, até que os sinais começaram. No início eram detalhes quase imperceptíveis. Uma vez, enquanto dava banho em Olivia, vi um leve tom acinzentado em seus olhos quando a água bateu, mas pisquei e sumiu. Achei que era reflexo. Outra noite, ela, com pouco mais de 1 ano, balbuciou uma palavra que não era mamãe nem papai. Era algo que eu não reconheci, mas que me arrepiou inteira. Mateus dizia que eu estava traumatizada, que eu via coisas porque não tinha superado. Eu queria acreditar nele, mas as coisas pioraram. Olivia começou a acordar de madrugada, sempre no mesmo horário, 3h17. O choro dela não era normal. Era um choro baixo, quase contido, como se tentasse não chamar atenção. E quando eu a pegava no colo, ela olhava para um ponto específico no teto, sempre o mesmo, e sorria. Uma noite, cansada e com medo, perguntei baixinho: "O que você está vendo, filha?" E ela respondeu, a primeira frase completa da vida dela: "A moça de olhos cinza." Meu corpo inteiro gelou. Mateus tentou racionalizar, dizendo que crianças inventam coisas. Mas eu sabia que Dona Isadora tinha deixado uma marca, mesmo depois de quebrar aquela figura de madeira. A partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer dentro de casa. O celular ligava sozinho às 3h17, mostrando apenas chiado. O berço de Olivia balançava sem vento nenhum. Uma vez, encontrei uma pequena lasca de madeira escura no chão do quarto dela, como se tivesse se partido de algum objeto. Mas eu não tinha nada daquele tipo em casa. Naquela noite, não consegui dormir. Fui até o computador e pesquisei tudo o que pude sobre o distrito onde morávamos. Descobri que a fábrica havia sido construída em cima de um antigo cemitério indígena, depois desativado sem nenhum cuidado. Mas havia mais. Relatos de famílias que viveram lá nos anos 80 e 90 falavam de crianças que adoeciam sem motivo aparente. Algumas morreram. Outras simplesmente sumiram e havia um nome repetido em vários fóruns obscuros: Isadora. Não como motorista, não como vizinha, mas como uma espécie de guardadora. Uma mulher que aparecia sempre que uma criança estava à beira da morte. Para alguns, ela salvava. Para outros, ela apenas adiava o inevitável. Eu não sabia em qual grupo minha filha estava. Na semana seguinte, decidi procurar ajuda. Voltei até o distrito sozinha, o coração quase saindo pela boca, mas fui. Não achei a casa de Dona Isadora. O portão de ferro, o carro velho, tudo tinha sumido. No terreno onde deveria estar, só havia mato alto e restos de alicerce cobertos por era. Conversei com alguns moradores antigos. Um senhor com os olhos baixos disse apenas: "Isadora nunca pertenceu a esse lugar. Ela aparece quando precisa, e quando aparece, é porque já é tarde demais." Voltei destruída. Hoje, Olivia tem 2 anos. Ela é saudável, corre pela casa, brinca, ri. Mas às vezes, no meio das brincadeiras, para de repente e fica olhando para o nada. Seus olhos voltam a ganhar aquele brilho cinza por alguns segundos. E então, ela sempre diz a mesma frase num sussurro doce, como se estivesse repetindo algo que alguém lhe ensinou. Ainda não terminou. Eu tento não acreditar. Tento viver normalmente. Mas toda madrugada, às 3h17, acordo sozinha, mesmo sem despertador. E sempre sinto o mesmo cheiro no quarto dela, fumaça e cânfora, o mesmo cheiro do carro de Dona Isadora. E no fundo do meu coração eu sei, aquilo não acabou. Só está esperando o momento certo para voltar. Depois daquela madrugada em que Olivia sussurrou, ainda não terminou, comecei a viver cada dia como se estivesse prestes a perder algo. Minha filha crescia saudável, mas o medo crescia junto comigo. Era como se uma sombra tivesse se instalado dentro da nossa rotina. Mateus tentava me convencer de que tudo era coisa da minha cabeça. Ele dizia que as crianças repetem o que ouvem, que inventam amigos imaginários, que não havia nada de errado. Eu queria acreditar, mas sabia que ele também estava com medo. Via no jeito que ele evitava o assunto, no silêncio dele quando acordava às 3h17 e fingia voltar a dormir. O que eu não sabia era que a cada dia a marca de Dona Isadora se aprofundava mais na vida da nossa filha. Certo dia, enquanto lavava roupas, ouvi a risada de Olivia no quintal. Uma risada gostosa, alta, que vinha acompanhada de pequenas frases. Pensei que fosse Mateus brincando com ela. Mas quando fui olhar, vi minha filha sozinha, sentada no chão de terra, olhando para frente e oferecendo suas bonecas a algo invisível. "É para você, moça."
ela disse, estendendo o brinquedo. Um frio percorreu minha espinha. Eu a chamei para dentro e escondi as bonecas. Mas naquela noite, ao abrir a porta do quarto dela, vi todas as bonecas alinhadas no berço, como se alguém as tivesse colocado de volta, uma ao lado da outra, com perfeição perturbadora. O tempo passou, e a data do aniversário de 3 anos da Olivia se aproximava. Era para ser um momento feliz. Fizemos uma pequena festinha em casa, com bolo simples, velas coloridas e alguns vizinhos. Tudo parecia bem, até a hora de cantar parabéns. Quando apagamos as luzes e acendemos as velas, Olivia fechou os olhos como se fosse fazer um pedido. Mas em vez disso, ela abriu um sorriso estranho, frio, e disse alto: "Ela já está aqui." Todos riram, acharam graça da inocência infantil, menos eu. Porque quando Olivia disse aquilo, senti o cheiro inconfundível de fumaça e cânfora preencher a sala. Aquela noite foi a pior da minha vida. Às 3h17, acordei com um barulho de passos arrastados no corredor. Mateus não estava ao meu lado. Corri para o quarto de Olivia, e o berço estava vazio. O coração quase parou. Ouvi a porta da frente ranger e desci correndo. Mateus estava parado diante do portão aberto, segurando a mão da nossa filha. E diante deles, no meio da rua deserta, estava ela, Dona Isadora. Seus cabelos negros soltos balançavam com o vento. Os olhos cinza brilhavam como aço sob a lua. Não havia carro, não havia nada além dela, parada, imóvel, como se estivesse esperando há muito tempo. "Você não entende?" Mateus murmurava, como se estivesse em transe. "Ela só quer ajudar." Eu gritei, corri e puxei Olivia com toda a força. A criança chorava, confusa, mas não resistiu. Nesse instante, os olhos de Isadora se fixaram nos meus. Foi como mergulhar em um poço gelado. Não havia raiva, não havia pressa, apenas certeza. "Ela já não te pertence." A voz de Isadora ecoou, baixa, mas tão clara que parecia dentro da minha cabeça. Mateus caiu de joelhos como se tivesse sido golpeado. Eu agarrei Olivia e corri para dentro de casa. Tranquei portas, janelas, acendi todas as luzes, mas sabia que luz nenhuma afastaria aquilo. Na manhã seguinte, Dona Isadora havia desaparecido. Nenhum rastro, nenhuma pegada na rua de terra molhada pelo sereno. Mas no braço de Olivia, bem na altura do pulso, havia uma pequena marca. Um círculo cinza claro, como uma queimadura antiga. Desde então, vivo à espera. Olivia continua crescendo, sorrindo, vivendo. Mas às vezes, nos momentos mais banais, tomando café, brincando com os vizinhos, dormindo tranquila, ela para de repente, olha para mim e sorri daquele mesmo jeito frio que vi no dia da festa. E sempre repete a mesma frase. A moça de olhos cinza disse que vai voltar quando eu estiver pronta. Hoje, eu sei que não há nada que eu possa fazer. Não há fuga, não há exorcismo, não há oração que apague a marca. Apenas espero o dia em que Dona Isadora vai bater à nossa porta. E no fundo eu sei que, quando esse dia chegar, minha filha não vai resistir em ir com ela. A pior sensação do mundo não é o medo do escuro. É descobrir que quem deveria te proteger se tornou o carcereiro da tua própria vida. E quando você finalmente percebe que a porta da sua prisão está trancada por dentro, é tarde demais. Durante muito tempo, essa pessoa foi minha mãe. Boa noite, Dom. Me chamo Aline, e o que vou contar aconteceu há quase 15 anos. Naquela época, eu ainda era criança demais para entender que o verdadeiro monstro não vivia sob a cama, mas sentava à mesa do jantar. Morávamos numa casinha humilde, no fim de uma rua sem saída, cercada por um matagal. Lá viviam minha mãe, Eunice, meu padrasto, Edmar e eu. Desde que consigo lembrar, o clima da casa era regido pelos humores dele. Edmar não precisava levantar a voz. O silêncio dele já era suficiente para congelar o ar ao redor. A tensão era constante. Qualquer detalhe virava desculpa para um castigo. Um copo fora do lugar, uma louça mal lavada. E minha mãe? Ela assistia. Concordava em silêncio. Para ela, manter a paz era mais importante do que me proteger. E o preço disso era eu. Eu não frequentava a escola. Meu dia começava cedo, com um tabuleiro de doces pendurado no pescoço. Paçoca, cocada, às vezes pé de moleque. A missão era vender tudo antes de voltar. Bastava uma unidade sobrando para garantir uma noite cruel. Eu passava horas sob o sol escaldante, andando pelas ruas, oferecendo os doces em filas de banco, em pontos de ônibus, em sinais de trânsito. Ser ignorada já nem doía mais. O que me apavorava era o que me esperava em casa caso voltasse de mãos vazias. Essa era a minha vida.
doente, sufocante. Mas era tudo o que eu conhecia, e então, um dia, tudo piorou. Foi numa quinta-feira. Edmar chegou mais tarde que o habitual, exalando cachaça e carregando uma caixa de papelão enrolada em jornal. Minha mãe correu para ajudá-lo com a submissão de sempre, enquanto eu assistia da sombra do corredor. Com um cuidado assustador, ele desembrulhou o que havia dentro. Uma pequena estátua de gesso, do tamanho de uma garrafa. Era a figura de uma mulher encapuzada, com a cabeça levemente inclinada, envolta por um manto negro. O tom era tão fosco que parecia absorver toda a luz da cozinha. Ela não tinha rosto. Apenas o contorno vago de escondido sob as dobras da capa. A partir daquele dia, a escuridão dentro da casa deixou de ser apenas emocional. Algo mudou. E o terror, que já era rotina, se transformou em algo ainda mais sombrio. Aqui vai a parte 2, com cerca de 6.000 caracteres, contando espaços. Dando sequência ao clima sombrio, às revelações e ao impacto emocional da narrativa. A estátua ficou sobre a mesa da cozinha, como um espectro silencioso. Eu não sabia o que era aquilo. Não tinha ideia do poder ou significado oculto que aquelas formas de gesso carregavam, mas senti, no instante em que o objeto tocou a madeira, que algo novo entrara em minha vida. Algo pior. Edmar encarava aquela figura com reverência. Minha mãe mal respirava. Eu, escondida atrás da porta, fiquei ali, imóvel, estudando-os. O ar parecia vibrar com uma tensão nova e pesada, como se houvesse uma presença ali, além de nós. Essa é nossa protetora, disse ele em voz baixa, quase reverente. Nossa protetora? Perguntei num fio de voz. Eles me olharam. Por um momento, minha mãe pareceu hesitar, mas logo voltou à sua expressão neutra. Sim, continuou Edmar. Ela vai nos guardar. Vai garantir que você e sua mãe cumpram o que foi combinado. O combinado. Aquela palavra doeu. Só quem vive sob medo ou opressão sabe a dor cruel de uma promessa não feita por si, mas imposta por outro. Aquela noite mudou minha rotina. A estátua ficou ali, imóvel, testemunha silenciosa. E aos poucos, sua presença se tornou parte da casa, nas sombras que ela projetava, nos reflexos que dançavam no azulejo da cozinha, no peso no ambiente. Eu passava correndo por perto, evitando olhá-la. A mãe cada vez mais distante. Edmar, cada vez mais misterioso nos gestos. Com o tempo, percebi que o objeto não ficava ali à toa. Ele marcava transformações. Uma brusca explosão de raiva de Edmar, um rompimento de objeto, uma agressão verbal à minha mãe. Tudo ocorria perto ou a partir daquela figura silenciosa. Minha mãe, que até ali parecia apenas conivente, começou a mudar. Não era mais a presença calma e passiva, mas uma figura cindida. Uma parte dela ainda me amava. Outra parte sucumbia ao medo de quem empunhava controle absoluto. Ela se afastava para evitar testemunhar, e por vezes chorava às escondidas. Eu, por minha vez, passei a ficar alerta. Cada ruído, cada sombra, cada gesto de Edmar ganhou novo significado. A casa virou labirinto de tensões e sinais. A porta trancada, que eu já sabia estar sob meu controle, parecia sempre me desafiar. Como se me lembrasse a cada segundo que eu não conseguiria sair sozinha. E então, naquela madrugada que ninguém esqueceria, tudo veio à tona. Acordei com estranhos estalos no quarto, como se algo pesado se movesse. Era madrugada, mas a luz do corredor estava acesa, emitindo um brilho fraco e pálido. Ouvi o rangido da porta da cozinha, passos soturnos. O coração quase saltou da boca. Fiquei imóvel, segurei a respiração. E vi a silhueta de Edmar, segurando a estátua nas mãos, caminhando lentamente até o centro da sala. Minha mãe o seguia, cambaleando, hesitante. Eu sabia que algo terrível ia acontecer. Ele ergueu a figura para o alto, como quem invoca algo. A luz tremulou. A casa estremeceu. O chão parecia reverberar sob nossos pés. A partir de agora, falou ele, ela vai nos proteger. Proteger de quem ousar desafiar o que é nosso. Quem tentar separar mãe e filha, pagará caro. Ele depositou a estátua num nicho improvisado na sala, uma prateleirinha encostada à parede, e recuou. Minha mãe caiu de joelhos. Eu não sabia se chorava, se gritava, se corria. Fiquei apenas ali, paralisada. A manhã veio com silêncio pesado. A figura negra estava à nossa espera, imóvel como sempre. Nada havia mudado, e tudo havia se alterado. Minha mãe ficou de cama. Doente, disse. E eu passei a ficar na casa, vigiando, limpando, servindo. Toda vez que eu passava perto da estátua, sentia um formigamento nos braços, uma angústia no peito.
Os meses seguintes foram um inferno que se renovava diariamente. Edmar falava convosco para comigo como se eu fosse sombra. Meus pensamentos tornaram-se reféns do medo, de estar errada, de agradar errado, de despertar sua fúria. Eu existia para servir, para manter intacto o pacto que não fiz, mas que me foi imposto. Com o tempo, comecei a enxergar sinais, riscos de ruptura, o olhar confuso e arrependido da minha mãe, as crises de remorso que vinham depois dos abusos, as pausas longas em que Edmar sumia da casa, voltava silencioso, ressacado, trocando a estátua de lugar apenas para afirmá-la de novo como centro daquele microcosmo de terror. E eu sabia que precisava fugir. Mas onde ir? Para quem? Como convencer alguém a acreditar no que parece mera loucura? Até que uma noite algo dentro de mim que sentia há tempo explodiu. Minha mãe, caída no chão da sala, desfalecida. Edmar dormindo pesado na rede, embriagado. E eu, silenciosa, esperei o momento. Peguei minhas poucas roupas, engoli lágrimas. Ajoelhei-me, beijei a testa da minha mãe sem acordá-la. Fui até o nicho onde jazia a estátua negra. Olhei para ela, aquela presença invisível que aprisionara minha alma e meu corpo, e senti um nojo profundo. Arranquei-a de lá. Seus contornos escorregavam em minhas mãos como um peso mortiço. Carreguei-a até a porta dos fundos. A noite era espessa, mas a lua iluminava o quintal. Sai por entre as sombras, esmagando a relva sob os pés, o coração martelando nas têmporas. Não olhei para trás. Corri até a rua principal. Não tinha destino, apenas fuga. Ajoelhei-me na calçada, chorando, agarrada àquela protetora. As estrelas pareciam rir ou chorar comigo. Não sabia distinguir. Quando me acalmei, levantei-me, guardei a estátua em um saco plástico qualquer e caminhei até uma delegacia, até alguém ouvir. Entrei, pedi ajuda, tremia de medo, mas falava. Fui ouvida. Fui acolhida. A polícia foi até a casa, encontrou marcas, evidências. A mãe foi resgatada, Edmar preso. A estátua foi recolhida como evidência do que representara, símbolo de uma obsessão sombria. Hoje, escrevendo esta história, sinto que a escuridão jamais sumiu por completo, mas sei que a liberdade é possível. O silêncio que outrora me comprimia agora é cortado por palavras. Palavras que denunciam, que libertam, que transformam. A pior sensação do mundo não é, afinal, o escuro. É quando você descobre que o cárcere cresce dentro de quem deveria cuidar de você. Mas também é quando você encontra forças para quebrar correntes, mesmo quando não sabe onde pisar. Mesmo quando tudo conspira contra você, essa parte da minha história é minha vitória. Rachada, dolorida, mas verdadeira. Foram dias confusos depois daquela noite. A delegacia era fria, com cheiro de café velho e papel úmido, mas para mim, era o lugar mais seguro em que já estive. Eu me sentia estranha por estar ali, quase culpada por ter fugido, quase traidora. Mas, ao mesmo tempo, uma parte esquecida de mim respirava pela primeira vez. Uma assistente social me ofereceu chocolate quente. Era simples, mas era cuidado. Um gesto que ninguém fazia por mim há anos. Minha mãe foi levada ao hospital naquela mesma madrugada. Estava desnutrida, fraca, em choque, mas viva. Eu a vi alguns dias depois, quando nos encontraram em abrigos diferentes. Ela me olhou com lágrimas nos olhos, mas não disse nada. Apenas me abraçou. Foi a primeira vez em muito tempo que senti que ela era, de fato, minha mãe. Edmar foi preso. Não foi fácil, não foi rápido, mas ele foi responsabilizado. Não só pelos maus tratos, mas também por manter uma menor em trabalho forçado, por negligência, por violência doméstica. A estátua, aquela sombra em forma de gesso, foi analisada, fotografada e depois descartada como prova de elemento ritualístico sem valor material. Mas para mim, ela tinha um nome. Medo, e medo não se joga fora. Medo se enfrenta. Fui levada a um abrigo provisório. Lá, conheci outras meninas com histórias parecidas, algumas até mais duras. No começo, eu mal falava. Estava acostumada a obedecer, a ouvir ordens. Mas aos poucos, a presença de gente boa, educadores, psicólogas, voluntários, foi me mostrando que viver não deveria doer. Comecei a estudar. Sentei numa carteira pela primeira vez aos 13 anos. Eu, que vendia doces em fila de banco, agora tinha caderno, lápis de cor, lanche na mochila. A sensação era estranha. Eu não sabia se podia sorrir. Mas a cada dia, um pouquinho de mim se reconstruía. Levei anos para entender que minha mãe também foi vítima. Diferente de mim, ela não teve chance de fugir. Cresceu em uma família que ensinou que mulher devia aguentar calada, que paz em casa era mais importante que verdade. Ela só repetiu o que aprendeu.
E infelizmente isso quase nos destruiu. Mas eu escolhi romper. Com o tempo, minha mãe se recuperou. Não voltamos a morar juntas, mas construímos uma relação nova, sem gritos, sem medo. Hoje nos falamos sempre. Ela me pede conselhos. Eu escuto com carinho, mas firmeza. Ainda estamos nos reconstruindo, e Edmar? Não sei onde está. Não quero saber. Não carrego ódio, mas também não ofereço perdão. Ele me ensinou a lição mais dura da vida, que o mal pode ter rosto familiar. Que o monstro às vezes dorme no quarto ao lado. Hoje tenho 28 anos. Moro sozinha. Sou professora. Todos os dias entro em uma sala de aula, olho para os olhos atentos de crianças e penso que ninguém aqui jamais conheça o medo que eu conheci. Faço questão de notar quando uma aluna parece calada demais, quando um menino se encolhe ao menor som, porque eu sei os sinais. Eu fui os sinais. E se posso deixar uma mensagem para quem está lendo isso, a porta pode até parecer trancada, mas ela abre. E se você não conseguir sozinha, grite. Alguém vai ouvir. Sempre tem alguém disposto a ouvir. Liberdade tem nome. O meu, hoje, é Aline, mas pode ser o seu também. O medo nem sempre chega gritando. Às vezes ele se senta no sofá da sua sala e espera. Silencioso, invisível e paciente. Meu nome é Juliana, e o que vou contar começou no fim de 2019, quando minha avó faleceu e me deixou algo peculiar de herança. Um quadro antigo, que estava há décadas pendurado sobre o sofá da casa dela. Era uma pintura estranha. Retratava um corredor vazio, com uma única porta ao fundo. Tudo em tons de cinza. Sem assinatura. Sem moldura. A tinta parecia desbotada, mas havia algo errado naquela imagem. Algo que dava a sensação de que, se você olhasse por tempo demais, o corredor se aprofundava. Como se fosse real. Na época achei exagero. Levei o quadro para minha casa, pendurei na sala e tentei seguir a vida. Mas na primeira noite, o corredor do quadro estava diferente. Era sutil. A porta parecia mais próxima, mais visível. Eu achei que fosse impressão. Até que começaram os sons. Parte 2. O que se move sem sair do lugar eram passos. Lentos, pesados, abafados. Não vinham do corredor da minha casa. Vinham do quadro. Acordava de madrugada ouvindo os sons e toda vez que ia até a sala, o silêncio voltava. Mas o quadro sempre parecia mais profundo. A porta que antes era apenas uma mancha ao fundo, agora tinha uma maçaneta. Era como se eu estivesse vendo uma cena se aproximar em câmera lenta, quadro por quadro, toda vez que olhava. Depois, vieram os sonhos. Sempre o mesmo. Eu estava dentro do corredor da pintura. As paredes eram úmidas. O teto não tinha fim. A luz era turva, como névoa suja, e eu caminhava em direção à porta. Mas antes de tocá-la, sempre acordava suando frio. Comecei a pesquisar. Descobri que o quadro tinha sido comprado por minha bisavó num leilão rural no interior de Minas, nos anos 50. Ninguém sabia o nome do artista. Ninguém nunca soube ao certo de onde ele veio. Mas uma coisa ficou clara. Todas as mulheres da família que herdaram aquele quadro morreram jovens. Minha mãe morreu com 42. Minha tia, aos 39. E minha avó, com 46. Eu tinha acabado de fazer 30, parte 3. O dia em que a porta abriu. Na noite do meu aniversário de 31 anos, tudo mudou. Eu estava sozinha, sentada no sofá, encarando o quadro como quem tenta prever um terremoto. A porta, agora, estava completamente visível. Havia luz vindo de dentro, uma luz alaranjada, pulsante, quase viva. Foi então que aconteceu. A porta se abriu. Dentro do quadro, surgiu uma silhueta. Alta, fina, com braços longos demais e sem rosto. A figura apenas ficou ali, na soleira da porta, olhando. Para mim. Gritei. Joguei uma cadeira no quadro. O vidro quebrou, mas a figura continuou lá, imóvel dentro da pintura rasgada, como se nada pudesse atingi-la. Saí correndo da casa. Dormi no carro. Pela manhã chamei um padre. Ele olhou, murmurou preces e me disse para se livrar daquilo. Tentei queimar, mas o quadro não pegava fogo. Levei a um antiquário. O dono se recusou a tocar. Disse que a madeira estava errada. Tentei doar, jogar fora, esconder. Mas ele sempre voltava, como se fosse parte da casa. Ou de mim. Parte final. Se você olhar de perto hoje, o quadro não está mais na minha sala. Está num quarto trancado. No fundo da casa, coberto com lençóis, rodeado por sal grosso, espelhos virados e pregos enferrujados. Eu não entro lá, não mais. Mas ainda escuto. Os passos. Toda noite, à mesma hora. O mesmo som. E às vezes, quando passo rápido pelo corredor,
Juro que vejo uma porta aberta ao fundo, onde antes só havia parede. Minha avó dizia que o quadro era parte da família. Hoje eu entendo. Ele não foi herdado, ele escolhe. Se você encontrar uma pintura velha, mostrando um corredor escuro com uma porta ao fundo, não leve para casa. E por tudo que é mais sagrado, não olhe por muito tempo. Aquilo sabe meu nome. Depois daquela noite em que a porta dentro do quadro se abriu e a silhueta apareceu, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tentei seguir com a rotina, voltar ao trabalho, fingir que tudo tinha sido um surto, fruto de estresse, cansaço ou pura imaginação. Mas como se explica o que é visto com os próprios olhos? Como se ignora algo que te observa mesmo quando você desvia o olhar? Nos dias que seguiram, a casa mudou de cheiro. Um odor doce e podre tomou conta, como se algo estivesse apodrecendo dentro das paredes. Fiz de tudo. Chamei encanador, eletricista, dedetização. Ninguém encontrava nada. E o quadro? Ele voltou para a parede da sala sozinho. Juro por Deus. Deixei ele trancado no quarto dos fundos, enrolado em 2 lençóis e preso com fita isolante. Quando voltei do trabalho, lá estava ele, pendurado no mesmo lugar de antes, intacto. Mas havia algo novo. A pintura agora tinha 2 figuras, a silhueta parada na porta e uma segunda sombra, menor, mais curvada, parada no meio do corredor. Essa sombra tinha cabelos longos e estava virada de costas. Era eu, ou algo que se parecia comigo. Na noite seguinte fui dormir com todas as luzes acesas. Deitei com o celular na mão, coração acelerado, tentando convencer a mim mesma que aquilo ainda podia ser um tipo de alucinação. Às 3h23 da madrugada, o celular caiu da minha mão. Acordei com um frio intenso no quarto, como se a temperatura tivesse despencado de repente. O ar parecia parado. O silêncio, absoluto. Foi quando ouvi Juliana, sussurrado, arranhado, dito dentro do meu ouvido, como se alguém estivesse deitado ao meu lado. Saltei da cama. Não tinha ninguém, mas no espelho do armário havia algo escrito com o que parecia vapor de respiração. Volta pro quadro. Passei os 3 dias seguintes na casa de uma amiga. Tentei não contar tudo. Só disse que estava passando por um episódio estranho. Ela me acolheu sem fazer perguntas. Mas até ali, a paz não durou. Na segunda noite ouvimos passos vindo da sala dela. Passos pesados, pausados. Ela achou que fosse alguém tentando invadir. Chamamos a polícia. Ninguém. Mas uma coisa me paralisou. Na parede da sala dela, onde antes havia um espelho, estava o meu quadro, igual. Mesmo corredor, mesma porta. As 2 figuras, a diferença? Agora, a figura menor estava mais próxima da porta. Entrei em contato com uma mulher que se apresenta como especialista em objetos impregnados. O nome dela era Leila. Me recebeu em sua casa, acendeu incensos, leu minhas mãos, tocou minha testa e disse: "Não é só o quadro, é o que ele representa." "Aquilo é uma ponte, Juliana." "Ponte?" Perguntei quase sem forças. "Sim, um acesso, uma ligação entre o que foi chamado e o que não deveria mais existir. E agora?" "Ele sabe o seu nome." Leila me contou que já tinha visto objetos assim: quadros, espelhos, bonecos, livros. Mas aquele era diferente. "Esse não quer te possuir. Ele quer te levar." Segundo ela, o ritual para encerrar esse vínculo envolvia retornar o quadro ao lugar de origem. "Você sabe onde ele foi achado pela primeira vez?" Ela perguntou. "Não, mas minha avó comprou ele num leilão." Interior de Minas. Leila ficou em silêncio por longos segundos. "Então é para lá que você vai ter que voltar. E rápido, antes da porta abrir por completo." "E se eu não for?" perguntei. Ela me olhou como quem olha para alguém que já está com um pé na cova. "Então, quando a sombra passar pela porta, ela vai estar no seu lugar. E você?" "Vai para lá, voltei para casa." E pela primeira vez, olhei o quadro de perto. Me concentrei, ignorei o medo. E vi algo que não tinha visto antes. Havia um nome na base da pintura, gravado em baixo relevo, quase imperceptível. Casa da Linha 13, São Bartolomeu. Era isso. Um local, São Bartolomeu. Um vilarejo pequeno, no interior de Minas, onde minha bisavó nasceu. Fui para lá no fim de semana seguinte. Chegando, fui direto até a paróquia antiga da cidade. Mostrei a imagem do quadro ao padre. Ele empalideceu. "Onde você achou isso?" Contei tudo. Ele me levou até os fundos da igreja, onde havia um velho porão com objetos antigos. E lá, entre livros, crucifixos e imagens rachadas, ele apontou. "Ele veio daqui."
Esse quadro foi pintado por um homem chamado Tobias, em 1927. Ele desapareceu 2 dias depois de terminar a obra. Dizem que ele pintou o que via nos sonhos, e que aquilo era uma porta para um lugar onde o tempo não existe. Voltei para casa naquela noite com o quadro enrolado. Preparei o ritual como Leila me orientou. Usei carvão, sal, espelho virado para baixo, 3 velas pretas, e minha própria voz lendo um texto antigo, escrito à mão no porão da paróquia. O que foi chamado, se retira. O que se abriu, se fecha. A imagem retorna à sombra e a sombra, ao esquecimento. Na última palavra, o vidro do quadro estalou. E por um instante a figura dentro da porta sorriu. Desde então, nunca mais vi o quadro. A sala voltou a cheirar a tinta e poeira normal. O silêncio voltou a ser só silêncio. Mas às vezes, quando passo rápido por um corredor mal iluminado, vejo uma sombra parada ao fundo, fina, alta, com braços longos demais, e escuto vindo de um canto onde não há nada. Volta pro quadro, Juliana. O lugar onde os nomes desaparecem faz 3 meses desde que fiz o ritual. 3 meses desde que o quadro foi devolvido ao lugar onde nasceu. E com ele, a maldição que me perseguiu por semanas, pelo menos, era o que eu acreditava. Acordar sem ouvir passos. Andar pela casa sem sentir olhos invisíveis me seguindo. Poder olhar um espelho sem encontrar vultos atrás de mim. Tudo isso parecia um alívio, um recomeço. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo ainda não tinha terminado. Como se o silêncio agora fosse apenas uma pausa. E eu estava certa. Tudo voltou de forma sutil, como antes. Primeiro foram os sonhos. Voltei a me ver no corredor da pintura. Só que dessa vez a porta já estava aberta. Eu não caminhava mais até ela. Eu saía de dentro dela. Depois vieram os sussurros. Não só meu nome, mas frases inteiras, ditas com uma voz gélida e calma. Você já esteve aqui antes. O quadro foi só um espelho. Agora, você é o retrato. Comecei a sentir uma pressão no peito todas as noites. Um peso invisível sobre mim. E em uma madrugada, quando tentei acender a luz da sala, percebi que ela não respondia. Nem a luz, nem o interruptor, nem o relógio de parede. Tudo parado. Como se o tempo tivesse desligado. Olhei para a parede. O quadro tinha voltado, mas algo estava diferente. Não era mais o mesmo corredor. Agora era o meu apartamento pintado, a minha sala, a minha porta. E parada diante da porta da pintura, não havia mais 2 sombras. Havia uma só, e era eu. De frente, com os olhos abertos e vazios. Desesperada, liguei para Leila. Ela atendeu ofegante, como se já esperasse minha ligação. Eu vi você essa noite, ela disse sem que eu dissesse nada. Como assim? No meu espelho, no quarto. Você apareceu por 2 segundos e sumiu. Expliquei sobre o novo quadro. Ela ficou em silêncio. Então disse, Juliana, talvez você nunca tenha saído do quadro. O quê? Talvez o ritual não tenha fechado a porta. Talvez só tenha te movido para o outro lado. E agora o que você chama de realidade é só o reflexo pintado. Isso não faz sentido. Eu tô viva! Eu tô aqui! Tem certeza? Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Porque por dias eu já não sentia fome. Nem sede, nem frio. As pessoas mal me notavam na rua. Ninguém me olhava nos olhos. Comecei a perceber que meu reflexo não aparecia mais nos vidros, nem nos espelhos. E o celular? Já não captava minha imagem. Eu não estava mais aqui. Fui até São Bartolomeu novamente. Encontrei o padre. Contei tudo. Ele me levou até um porão ainda mais antigo, atrás da igreja. Lá, entre documentos embolorados e tábuas com nomes riscados, havia um livro de registros com a capa rasgada. Pedi que me ajudasse a procurar. Depois de algumas horas, ele me olhou pálido. Juliana, seu nome não está aqui. Como assim? O registro da sua bisavó, da sua avó, até da sua mãe. Todos estão aqui. Mas o seu? Nunca existiu, eu tremi. Isso só pode estar errado. Mas quando olhei para o espelho enferrujado da parede, não havia ninguém ali. Nem eu, nem o padre. Ele fez o sinal da cruz e me disse, há coisas que não devem ser entendidas, só aceitas. Se você cruzou para o lado de lá, não tem mais volta. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, o quadro havia se tornado uma janela. Eu podia ver através dele. A rua lá fora, os carros, as pessoas. Mas nada podia me ouvir. Nada podia me tocar. Eu batia no vidro, gritava, tentava escrever mensagens. Mas nada atravessava, então eu entendi. Eu era agora parte da pintura, a sombra presa dentro do corredor. A imagem de olhos vazios parada diante da porta. E quem estivesse com o quadro na parede, me veria.
Epílogo. Se você encontrou esse quadro, se você está ouvindo essa história agora, se por algum motivo achou essa gravação, esse texto, esse relato, eu peço que não olhe para o quadro por muito tempo. Não tente entender. Não tente ver quem está lá dentro. Porque a cada olhar que você lança, a porta se abre um pouco mais. E eu fico um passo mais próxima, não por mal, mas porque eu quero voltar. E talvez quando eu conseguir, você tome o meu lugar.